Olá, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 90, O Trabalhador Divino, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O Trabalhador Divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista está descrito em Lucas capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo. Desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O percursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele, de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Nesse texto simples e de fácil interpretação, Emmanuel nos traz força, ele nos traz bom ânimo, porque ele nos convoca ao trabalho sem medo das dificuldades, porque ele quer nos lembrar que Jesus vai à nossa frente, dando exemplo e fazendo o trabalho conosco. Então ele comenta que Jesus foi chamado de várias formas no início dos tempos, quando ele esteve aqui, mas que foi muito interessante a forma como João Batista, que anunciava a vinda do Cristo, designou Jesus, né? Como sendo um trabalhador que vem fazer uma limpeza, que vem trabalhar o chão duro e inculto, que seriam as pessoas que precisam ainda de aprendizado, que precisam de conhecimento, né? Mas que também Jesus vai recolher o trigo na ocasião adequada, ou seja, o que ele está cultivando alegoricamente, né, na mente das pessoas, os aprendizados, todo o conhecimento que ele traz renderá frutos, e que ele também purificará os detritos da alma,
né? Os espíritos recalcitrantes, ele auxilia todos aqueles que têm dificuldades, espíritos que ainda precisam de aprendizado de amor, de compaixão, entre tantos outros, né? Com a chama da justiça e do amor, como diz Emmanuel, né? Então, João Batista não apresenta Jesus como um doutor da lei, né? Como um rei glorioso, mas sim como um trabalhador abnegado, mas também otimista. O que ele quer dizer com otimista? Eu entendo que ele está sabendo que as pessoas ainda têm dificuldades, que nós ainda somos seres imperfeitos, mas ele tem a certeza de que um dia nós alcançaremos as nossas melhorias e seremos pessoas muito melhores que auxiliarão, que esse seria a colheita, o trigo que ele vem plantar e depois colher, né? Então eu acho muito gostoso de ouvir essas expressões, muito interessante de se entender, né? Essa questão toda de como Cristo veio trabalhar junto conosco. Jesus, para o homem, constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Está no Livro dos Espíritos, né? Deus o ofereceu a nós como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensina, que ele ensinou na época encarnado, é a expressão mais pura da lei de Deus, né? Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos. Nós, espíritas, sabemos disso. Espíritos puros e eleitos por Deus, que dirige a vida das coletividades dos planetas habitados do sistema solar. Então, Cristo é o governador espiritual do nosso planeta. E ele tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem. Essa é a principal missão dele. Como é que ele faz isso? Disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e moralidade. São as leis que Cristo trouxe quando esteve encarnado aqui, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, e somente a sua doutrina em toda a pureza pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que Jesus disse: toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Que aí vem a tal da limpeza de que Emmanuel fala, que ele vai limpar o chão inculto, duro e inculto, das mazelas que o homem ainda carrega. Então, Emmanuel nos convoca ao serviço junto do Cristo, que não descansa e pede o nosso devotamento à sua causa. Nós somos os trabalhadores da última hora, nós espíritas, sabemos disso, mas às vezes nós somos tomados, né, pelo medo, pela preguiça, pela falta de coragem. Realmente, muitas dificuldades às vezes nos deixam travados, parados, né, estacionados no caminho, porque não lembramos que temos Cristo conosco. E aí no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Os Trabalhadores de Última Hora, número 5 diz assim: Os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então, o que eu queria dizer é assim: quando nos sentirmos desanimados, quando as dificuldades encontrarem morada em nosso peito, quando nós sentirmos um desânimo, lembremos que Cristo está conosco, que Ele também trabalha junto conosco, inclusive fazendo a principal parte. Não nos esqueçamos disso, nós não estamos sozinhos.
nós temos Cristo para nos auxiliar. Fiquem agora com a música Quem é Jesus, de Carlinhos Conceição, para a reflexão. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração.